Ok. Bem, quero saudá-los com a graça e a paz no Senhor Jesus. E dizer que é motivo de alegria e satisfação estar com vocês aqui em São Luís, a convite do Presbitério de São Luís, para ministrar com relação à Secretaria da Pessoa Idosa, porque talvez, eu não sei, quem conhece aqui a Secretaria da Pessoa Idosa? Levanta a mão. Só o pastor, não é? A secretaria foi criada em 1999, na reunião extraordinária do Supremo Conselho em Recife. E ela ficou um tempo, eu digo assim, hibernando até 2010, quando nós fomos eleitos secretário nacional da Pessoa Idosa, pelo trabalho que eu desenvolvo no estado de Pernambuco com relação aos idosos. Eu fui pastor, antes de vir para a secretaria, da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, uma igreja centenária, também lá em Recife. E lá nós começamos a trabalhar com um grupo de idosos. Hoje é a Federação de Associações de Idosos de Pernambuco, que congrega 5.000 idosos em todo o estado de Pernambuco. Então, por conta desse trabalho, eu fui convocado pelo reverendo Roberto Brasileiro para assumir essa secretaria. E tive que deixar a minha igreja. Às vezes eu conto a história da minha igreja, parece um negócio meio fantasioso, mas só para você ter uma ideia, eu era pastor na Igreja da Boa Vista, onde a gente tinha um culto de oração na quarta-feira, que era 300, 400 pessoas no culto de oração. Então, era uma igreja bem próspera em todos os sentidos, e de repente Roberto me convida para eu deixar esta igreja e assumir a Secretaria Nacional. Então, depois de orar e entregar a Deus a situação, resolvi deixar a igreja e seguir pelo país. Então, eu digo como Luiz Gonzaga, meu conterrâneo, minha vida é andar por esse país. Então, eu vivo, todo final de semana eu estou numa cidade diferente. Domingo passado eu estava em Rio Branco, no Acre. 15 dias atrás eu estava em São Paulo, e depois estava em Bonito, e etc. E eu vou ter ainda mais um evento antes da reunião do Supremo Conselho lá em Cuiabá. E o objetivo é o quê? Orientar a igreja a envelhecer com qualidade, orientar a igreja a envelhecer também com cidadania. É por isso que vocês vão receber o Estatuto do Idoso aí, para conhecer o direito da pessoa idosa, porque muitas vezes a gente não conhece o direito da pessoa idosa. Quer ver um direito tão simples da pessoa idosa que a gente não conhece? É quando você... Vai botar outra coisa aqui. Você está botando aqui por quê? Botou a mesinha aqui por quê? Vai botar alguma coisa aqui? Para mim? Não precisa não, meu irmão. Eu agradeço, viu? Então, o que é que acontece? A secretaria funciona através da Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Já pode abrir aí o PPS. Então, a secretaria trabalha através da rede, e a rede presbiteriana, ela é a REPAP, que a gente chama de REPAP, tá certo? Está ali, REPAP, que é a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Então, esse trabalho... Você pode tirar isso daqui, botar um pouquinho para lá. Eu gosto de me movimentar, tá entendendo? Eu agradeço aí a gentileza, mas... ficar mais solto. Então, o que acontece? A rede, ela não é uma força de integração como funciona a SAF, a UPH, a Mocidade. É por isso que nós não temos confederação, nós não temos federação. Nós temos o grupo da REPAP, que o conselho cria na igreja, escolhe uma pessoa para ser o coordenador deste grupo, pode ser um jovem, pode ser um idoso, né? E aí essa pessoa é o elo que liga o grupo de idoso com o conselho da igreja. Então, dentro dessa característica, a REPAP, ela trabalha com acessibilidade, ela trabalha com o lúdico, ela trabalha com o lazer. E quem pode fazer parte da REPAP? Olha, quem pode fazer parte da REPAP são os pré-idosos. Quem são os pré-idosos? Todos aqueles que têm menos de 60 anos. Você tem menos de 60 anos, você já é um pré-idoso.
não importa se você tem 4, 5 anos, 6, 7, 8, não importa. Você é um pré-idoso, a não ser que você morra antes dos 60. E eu tenho certeza que você não vai querer morrer antes dos 60 anos. Então você é um pré-idoso. Então a gente trabalha com o pré-idoso e trabalha com o idoso. Quem é o idoso? Aquele que tem mais de 60 anos. A gente só não trabalha com os pós-idosos, entende? Por que a gente não trabalha com os pós-idosos? Porque já morreram, não é isso? Então não tem como trabalhar com eles, né? Então a gente trabalha com esses grupos. E, no geral, né, as igrejas que têm organizado a REPAP, né, a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, tem dado para os idosos, para os próprios membros da igreja, né, tem sido abençoado com os trabalhos da pessoa idosa. Então, é muito importante que a gente pense nisso. E por que a escolha dessa temática hoje de manhã aí? Idoso sim, velho não. Certo? Por quê? Porque tem pessoas que envelhecem e ficam velhas. E tem pessoas que envelhecem e ficam idosas. E aí há uma diferença muito grande entre ser idoso e ser velho, certo? E quando a gente vai trabalhar com velho é muito ruim, certo? Porque velho geralmente ele é ranzinza, é rabugento, reclama de tudo, nada dá certo para velho. É um negócio interessante isso. Já quando a gente vai trabalhar com idoso, não, a gente vai ter uma satisfação, uma alegria em que a produção, né, de vida, de melhora de vida dessas pessoas, a gente geralmente escuta assim dizer: ah, pastor, olha, só lhe ouvir agora, eu me renovei em 10 anos, olha que coisa interessante, né? E eu quero perguntar para vocês, quantos anos Deus determinou que a gente deve viver? Quantos anos? Pode falar alto aí, tá? É escola dominical, tá? É classe. Até 120 anos, né, minha irmã? Até 120 anos. Você está morrendo antes de 120, está perdendo. Né? Você tem 70, 80 anos, eu estou na boa, estou ganhando aí, né? As pessoas às vezes confundem enfado e canseira como limite de vida. Enfado e canseira foi escrito lá no Salmo por Moisés. Moisés, quando recebeu de Deus a missão do Êxodo, tinha 80 anos, não estava cansado nem enfadado. Mas nesse Salmo, 2 versículos antes, ele vai dizer assim, olha, expusesse diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Então você chega aos 70 e 80 cansado e enfadado por conta do pecado e das transgressões. E não porque Deus determinou isso. Agora, lá na época do dilúvio, Deus disse assim, olha, o meu espírito não vai contender mais com o espírito dos homens, e os seus dias serão de 120 anos. Não é? Aí eu trago uma notícia boa para vocês. A Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia o negócio parece que ficou meio complicado, mas antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde disse que no ano 2100, nós vamos viver até 200 anos. Olha que coisa boa, né? Mas para viver até 200 anos, é bom que a gente viva com qualidade de vida. E não sentado à beira do caminho, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Não é por aí. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida. Então, essa proposta de hoje pela manhã, de idoso sim, velho não, ela atende não só às pessoas idosas, como aos pré-idosos. Porque vocês que são pré-idosos precisam também, né, compreender que o envelhecimento é uma bênção de Deus. Uma certa ocasião eu estava numa igreja e quando terminei, uma menina chegou para mim e disse, pastor, eu tenho muito medo de envelhecer. Medo de envelhecer. Provavelmente o envelhecimento na família era tratado como algo ruim. E se era ruim, então as pessoas às vezes passam por esse processo, não é? Porque acham que o envelhecimento é só aparência, que transforma isso, aquilo, outro, mas não é por aí. Lembra que o envelhecimento é bênção de Deus, tá? E Deus está lhe dando longevidade para que você seja feliz. Deus está dando longevidade para que você curta a vida no Senhor. Isso é muito importante, tá? Pode passar aí. Vamos aí para a primeira lâmina, né? Pode completar.
Pronto, olha aí. Você se considera uma pessoa idosa ou velha? E você que é jovem, como deseja chegar lá? Acha que é a mesma coisa? Pois então aprenda a diferença. O que é idosa? Uma pessoa idosa é uma pessoa que tem muita idade, tá certo? Que tem muita idade, do ponto de vista físico. Velha é aquela pessoa que já perdeu a jovialidade. Existe uma diferença nessa questão, tá entendendo? Por quê? Porque nós, idosos, nós não somos jovens, tá ok? Se alguém chegar para mim assim e dizer, e aí, meu jovem, eu vou dizer, está amarrado, em nome de Jesus, porque eu não sou jovem, eu não sou jovem. Eu sou idoso, quero ser tratado como idoso, quero ser respeitado como idoso. Então, quando você tem muita idade, veja, eu sempre cito o exemplo da avó Manuela, lá na igreja presbiteriana de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu não, em Santa Elias, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A avó Manuela, ela morreu com 111 anos. E ela ia para a igreja no domingo de manhã e no domingo à noite. Ela usava uma bengalinha, né? A última vez que eu estive com ela lá no Rio de Janeiro, eu disse, vó, vamos bater uma foto. Aí chamei e fui botar uma cadeira para ela sentar. Ela disse, não, eu quero tirar a foto em pé. E foi lá e tirou a foto em pé, certo? Comigo e tal. 111 anos. Era uma pessoa que tinha muita idade. E agora, quando você perde a jovialidade, você fica velho. E isso acontece até com os adolescentes. Né? A gente, às vezes, costuma dizer, olha, é adolescente, mas parece que é um velho. Porque perdeu a jovialidade, perdeu o sentido da vida, perdeu o entendimento que a longevidade, o crescimento, o dia a dia, os anos, são bênção de Deus. Deus está te dando isso porque Ele te ama. Tem tanta gente que não consegue nem passar pela mocidade, né? Vai-se embora mais cedo, não é? Então lembra disso, tá? Que idosa é uma pessoa que tem muita idade, e que velha é a pessoa que perdeu a jovialidade. E agora, você é idoso quando você sonha, e você é velho quando apenas dorme, tá? Sonhar aqui não é dormir, chegar, deitar, aí começar a sonhar com as estrelas, as ovelhinhas pulando a cerca, aquele negócio todo. Não, não é esse sonho. Sonhar aqui é quando você pensa no futuro, quando você projeta para o futuro, quando você tem em mente ainda fazer as coisas e não ficar naquela dizendo que o que eu já fiz já dá, é o bastante, vou passar o bastão. Quando você diz que vai passar o bastão, você parou de sonhar. Você parou de sonhar. E quem não sonha já está morto. Quem não sonha já está morto. Quem não pensa no futuro já está morto. Então nós precisamos sonhar. Eu sei que tem sonhos impossíveis. Por exemplo, eu não posso sonhar em ir para Marte. Eu vou sonhar que eu vou para Marte. Eu nunca vou. A não ser o campo de Marte lá em São Paulo, né, que é um campo de aviação, certo? Mas o planeta eu não vou conseguir nunca. Mas eu posso sonhar que posso sair aqui de São Luís e ir para a ilha de Marajó e passar uma semana lá na ilha de Marajó. Agora, também sonhar só não adianta, porque você tem que sonhar e realizar, né? Não adianta você estar sonhando, não adianta você estar planejando, né? Você planeja alguma coisa para a sua vida e não coloca ela em prática, você não realiza, não adiantou de nada. A mesma coisa acontece com a igreja, né, Vereno? Não adianta fazer projetos e projetos, sonhos e mais sonhos, e a igreja não ir ao encontro desse projeto, ao encontro desse sonho. A mesma coisa acontece conosco. Tanto idosos como pré-idosos, nós precisamos sonhar, mas também colocar em prática o nosso sonho. Porque isso é importante. E quando você faz isso, olha, quando você sonha, você é uma pessoa idosa. Agora, quando você apenas dorme, aí já está no sentido de ser velho, uma pessoa velha. Porque o que dorme não está em atividade. Ele simplesmente está dormindo. O tempo está passando. Minha mãe dizia que quem dorme muito perde metade da vida. E é verdade isso, né?
Se você dorme apenas 6 horas por dia, você tem 18 horas para trabalhar. Se você dorme 12 horas por dia, você só tem 12 horas para trabalhar, né, de atividades. Então, dormir é bom? É. Agora, tenha cuidado, porque quem dorme muito perde metade da vida, se dormir 12 horas, né? Certo? Então, veja bem, sonhe. Seja uma pessoa sonhadora. Lembra de quem isso sonhar e sucesso? Lembra quem na Bíblia? José. Né? Veja, os sonhos se tornaram realidade. Sonhos se tornaram. Por que se tornaram realidade? E na história de José, nós sabemos que teve toda a interferência de Deus, mas também, se ele chegasse lá no Egito e ficasse lá, só simplesmente acuado, né, aprisionado, não só fisicamente, mas mentalmente ou espiritualmente, se ele tivesse ficado só nisso, ele não tinha chegado onde ele chegou. Ele chegou lá e ele tinha, né, essa capacidade dada por Deus, na orientação do próprio Deus, de desvendar os enigmas dos sonhos das pessoas. E ele colocou isso em prática. Era um dom dele que ele colocou em prática. E aí veja o resultado de José. Ele era um sonhador, não é? E ele estava dentro dessa questão aí. Não ficou dormindo o tempo todo. Uma outra coisa, você é idoso quando ainda aprende e é velho quando já não ensina. Aquela figurinha ali, né, do idoso com computador, tá? Ela é bem de propósito. Por quê? Porque, veja bem, quem aqui é idoso e é conectado à internet aí? Quem? Conectado com a internet, né? Certo. Isso é muito bom, certo? Muito bom, conectado com a internet. Eu sei que quando a internet chegou no Brasil, quem é mais idoso sabe disso, a internet foi considerada coisa do diabo. Era coisa do diabo. Ora, teve tantas conferências no Brasil contra a internet, código de barra. Lembra disso, reverendo? Né? Fita cassete, eu acho que alguém sabe o que é fita cassete ainda, né? Por aí. Fita cassete, VHS, aquele negócio todo, apostila. Foi uma efervescência. Só porque disseram que a internet era coisa do diabo. E aí associaram ao quê? diabo.com.br, né? Então isso é coisa do cão mesmo, né? Já vem logo no começo, já vem dizendo que é do diabo, né? E o pior de tudo que no hebraico o W tem um valor numérico de 6. Imagina, 3W, 666. Eita, isso aí que é do cão mesmo. Aí pronto, acabou-se. A internet ficou coisa do mundo, não quero saber dessas coisas. E a gente viu agora na pandemia que a internet não tem nada do diabo. Deus fez com que o mundo girasse de tal forma que agora com essa pandemia a igreja não ficou calada. Com todas as interrupções, né? Eu me lembro que lá na igreja em Tigipió, não tinha ninguém no templo, mas a gente estava no púlpito fazendo a mensagem do domingo de manhã, para os irmãos em casa. Né? Resultado. Então, e isso fez o quê? Fez com que os irmãos conectados recebessem a mensagem, recebessem o alimento, não esfriassem na fé, porque ele estava em conexão com a sua igreja, e isso, eu digo com toda sinceridade, é causa de Deus para a igreja. E vai mudando, né? Eu costumo dizer que no tempo de Moisés era papiro, no tempo de Paulo era pergaminho, no tempo de Gutenberg era o papel, no tempo de Bill Gates é o quê? Novas tecnologias. E que a igreja tem que pensar no ano 1 milhão. Nós estamos em 2022. A igreja tem que pensar no ano 1 milhão se Jesus não voltar. Porque a igreja tem que olhar para frente e não estar olhando sempre para atrás, tá? Outra coisa, você é velho quando já nem ensina. A Bíblia diz que nós que somos idosos precisamos ensinar as pessoas. As mulheres idosas precisam ensinarem as mais jovens. Os anciãos precisam ensinar também os mais jovens para que seja exemplo para as pessoas, né? Está lá em Hebreus isso. Então, o resultado, se você parou de ensinar, porque muitas vezes você para de aprender. Vocês já ouviram a expressão assim,
Eu não aguento mais o meu avô, nem a minha avó, porque ele repete a mesma coisa o tempo todo. Vocês já ouviram isso? Já? Não é? Por que o seu neto diz isso com relação a você? É porque você parou de aprender. Quando a gente para de aprender, a gente não tem o que ensinar. Então vai o quê? Pegar as memórias que estão ali registradas e passar. Sempre a mesma coisa. Então nós que somos idosos, nós precisamos avançar, tá, gente? Aprender. Leia a Bíblia, que é o livro número 1 nosso, mas aprenda outras coisas. Porque você precisa até, você que é idoso, dialogar com os seus netos. Que sabe muita coisa também, tá, gente? Não pensem, uma das características nossas de idoso é que nós somos muito presunçosos. Nós achamos que sabemos tudo, que temos tudo, que controlamos tudo, que dominamos tudo. Não é verdade. Não é verdade. Em termos de tecnologia, quem domina é essa turma nova aí. E aí nós que somos idosos precisamos invadir essa área. Tá? Invadir essa área, porque essa área é deles, mas a gente invade. E invadindo essa área, a gente pode ter condições de dialogar com os nossos netos hoje. Hoje é tudo o quê? É todo mundo com o WhatsApp, né? Certo? Todo mundo, até dentro de casa, né? Meu escritório é em casa, é embaixo, minha casa é duplex. O que é que acontece? Às vezes minha esposa está lá em cima, ela passa um WhatsApp para mim. Olha, onde é que está isso aí, né? Aí eu digo, está em tal lugar, está entendendo? Se estiver em cima, se estiver embaixo. Por quê? Porque hoje é dessa forma. Hoje é remoto, né? Hoje é remoto. Amanhã vai ter uma reunião da Sinodal de SAF lá, e ela é da Sinodal. E aí, na sexta-feira morreu uma pessoa da igreja lá, né? E a reunião foi suspensa, que ia ser lá na igreja. E aí, ontem ela entrou em contato comigo, olha, abre uma sala aí para eu controlar daqui, né? Então, eu, lá no hotel, abri uma sala, né? Lá, certo? Coloquei lá o link para ela, e para ela comandar, e ela vai fazer isso de lá. Quer dizer, imagine se ela fosse esperar que eu chegasse em Recife, terça segunda-feira, para fazer essas coisas. Então, são coisas que idosos precisam também entrar nesse mundo, tá? No mundo da informática, no mundo da informática. É importante isso. Pode passar aí. Olha, você é idoso quando pratica esporte ou de alguma outra forma se exercita, e é velho quando apenas descansa, tá? Eu sei que para nós homens é mais difícil, né? Esporte. Eu estava ontem com o pastor Valdemar, né? Ele gosta de jogar uma bolinha, né? Eu não jogo bola porque eu já sou uma bola, né? Então eu não jogo bola. E quando a gente não se exercita, a gente tem essas coisas, né? E eu digo para vocês idosos que é bom fazer exercício. O meu exercício maior é mental, sabe? E eu desisti de fazer regime. Eu fui subir o Monte Sinai lá no Egito, tá? E saí, me preparei todo, tá? 10 horas da noite a gente sai do hotel, com todas as orientações, e o guia lá do Egito, ele disse, olha, quem cansar e desistir da caminhada, fica no lugar, e de manhã o resgate passa para pegar. Agora você vai para o deserto, não tem cidade não, é deserto, você faz a sua trilha. Alguém já foi lá no Monte Sinai aqui? Já foi, não é isso? Subiu lá? Desistiu, né? Pronto, ficou lá no hotel ali embaixo, né? Aí, resultado, eu não vou lá, tal. Comprei um casaco desse assim, parecido lá no Egito. Tem um cantil de água, uma lanterna, porque não tem luz. A gente sai pisando nas pedras, as pedras saem rolando. Eu cheguei até o Monte Horebe. No Horebe eu não aguentei mais. Eu sabia que eles tinham que ir embora e eu ficar. Não é? Ficar. A minha formação acadêmica, eu sou antropólogo. E antropólogo em trabalho de campo, ele marca pontos para poder depois saber como voltar, né? Então, o que é que acontece? Eu comecei a marcar pontos. Porque eu digo, se eu precisar voltar, eu já sei o caminho que eu devo retornar. E aí, chegou no Horebe, eu não aguentei. Eu disse, não aguento.
Aí o guia perguntou se eu queria um camelo, para subir montado num camelo. Ó, é um negócio louco. O Monte Sinai tem 2.800 metros de altura, mas você circula ele, aí dá 7.000 metros. Quando chega lá, você tem 470 degraus para subir até o lugar onde ele disse que tem a sarça, que foi a sarça. Aí chamaram o camelo, uma escuridão enorme, assim, pouco mais, o beduíno gritou lá, né, camel, camel, pouco mais chegaram 2 camelos, na escuridão assim, né, aí ele mandou o camelo ajoelhar, eu subi, quando eu subi, deu cãibra, deu uma cãibra tão forte que eu pulei de cima do camelo, certo? E disse, não aguenta, eles estão, tchau, tchau, tá? Aí eu disse para minha esposa, eu estava com a minha esposa, vá com o grupo. Ela, vou não, né? Ficou com medo de ficar viúva, né? Vou não. Aí, resultado, fiquei lá esperando, sentei numa pedra e fiquei pensando assim, puxa, Moisés subia isso aqui todo dia. E eu saí lá de Recife para vir aqui e não consegui subir. Sabe o que foi que eu descobri? Que Moisés tinha barriga de tanquinho. E eu com minha cinturinha de ovo aqui, ó, a lei da gravidade só puxava para baixo. Então eu não conseguia avançar muito. Aí o que aconteceu? Quando cheguei em Recife, vou para um médico, né? Cheguei lá, tal, aí, não, eu quero diminuir aqui a minha circunferência, tal. Aí a médica passou lá, que eu comi esse papel, isopor, não sei o quê, não sei o quê. Eu passei 3 anos fazendo isso. Depois de 3 anos eu fui medir a cintura, diminuí 3 centímetros. Deixa eu ficar com a Bíblia que diz que as gorduras são as primícias do Senhor. Pronto. Então, estou gordinho aqui, tá? Estou gordinho. Mas eu estou dizendo isso para vocês, jovens, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Mas não é só espiritualmente não, tá? Cuida desse teu corpinho, porque senão não vai conseguir subir o Monte Sinai, tá? Vai subir o céu, né? Mas o Monte Sinai não. O céu eu ensinava num seminário batista, lá em Recife, ensinava no presbiteriano, ensinava também no batista, aí no batista tinha uma irmã que fazia educação religiosa. Ela disse, pastor, não, esse povo fica todo indo para a academia, fazer exercício, mas não precisa não, porque no céu tem um anjo massagista, quando chegar lá dá um jeito no corpo, tá? Não acredito nisso não. Cuida logo agora, para não precisar apenas descansar no envelhecimento. Eu tenho 70 anos, certo? Eu tenho 70 anos. E viajo esse país de canto a canto. Tem hora que eu estou no sul, tem hora que eu estou no norte, no nordeste. E as pessoas às vezes perguntam, por que tanta energia? É o trabalho e Deus dá condições disso. Né? A gente tem que confiar em Deus, mas também fazer alguma coisa, tá? Pode passar aí. Olha, você é idoso quando no seu calendário tem amanhãs, e é velho quando no seu calendário só tem ontem. Quando você vê uma pessoa dizendo, já não se faz mais crente como antigamente, né? O passado é muito bom. Essa pessoa é velha, certo? Essa pessoa é velha, porque fica só olhando para o passado. Nós não precisamos ter saudade do paraíso. Se Adão não tivesse pecado, a gente não envelhecia, a gente não morria. Esquece isso. Adão pecou. E o salário do pecado é a morte. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, criou o plano da redenção em Cristo Jesus, que nos dá a eternidade. Certo? Então, lembra disso. Ao invés de estar com saudade no passado, você tenha a esperança na Nova Jerusalém. Essa sim. Essa que a gente deve pensar nela, é olhar para frente, olhar para o futuro, tá certo? É importante que você pense sempre nisso. Por exemplo, quem passou aí roupa naquele ferro de brasa? Quem passou roupa no ferro de brasa? Levante a mão aí, quem passou? Vocês têm saudade disso? Vocês têm saudade desse ferro? Tem não, né? Quem torrou café e pisou no pilão aí para tomar um cafezinho? Alguém já fez isso aqui? Torrar café? Olha, quando eu era menino, minha mãe
comprava grão de café na feira. Oi? Minha mãe comprava os grãos de café, torrava, né? Mandava eu ficar mexendo ali, eu ficava mexendo, depois estava pronto, ela mandava virar lá no terreiro, catava esses grãos. Tinha um pilão lá em casa, um lado pisava café, o outro lado pisava milho. E ela mandava eu ficar ali com aquela mão de pilão, né? Eu já cansava aquilo, que eu era entre criança e adolescente. E aí, resultado, eu dizia, mãe, já está pronta? Aí ela ia lá, botava a mão, tá, não, mais um pouquinho, né? Aí, mais um pouquinho. Depois ela pegava esse pó, botava num saco de pano, água quente, um trabalho danado para fazer um café. Hoje a gente tem máquina de café em casa, que é só apertar o botãozinho, o café já sai prontinho. Eu vou ter saudade daquele tempo? Tenho nada, tenho não. Eu quero a distância desse tempo, tá entendendo? Eu quero apertar o botãozinho, o café já sai pronto, não, irmão? Não? Certo? Vocês que é mais jovem não viu isso não. Saudade do passado. Ó, só amanhã. Aí tudo bem, olha lá, a idosazinha lá jogando videogame, tá? Jogando videogame. Enquanto esse aqui, coitado, não consegue nem andar, tá? Então não pensa, quando eu era criança lá em Barbacena, era diferente, né? Não, era diferente sim, mas o mundo é hoje. Aí um dia eu estava em Fortaleza, aí um senhor levantou e disse, pastor, olha, mas é porque essa turma jovem hoje, a mocidade, quando vai para a igreja, que começa a cantar os hinos, começa a dançar, isso, aquilo, outro, tal, já não se faz mais crente como antigamente. Eu digo, meu, quando eu era da mocidade, a gente tinha nos sábados um tal de encontros, né? Que a gente reunia 2, 3 igrejas. Esses encontros também ajudou até a arrumar namorada, porque eu arrumei minha esposa lá, né? Tá entendendo? Nesses encontros. Onde a gente ia para aquelas brincadeiras de roda, olha o macaco na roda, olha o macaco na roda, né? Lá em cima tem um tiruliro, lá embaixo tem um tiruliro lá. Quem lembra disso? Comadre, minha comadre, como eu gosto da sua pequena. Olha, o jovem está dizendo que gosta aí, né? Que bom. Isso é muito bom, é melhor do que computador, viu? Isso aí. E foi lá assim que eu arrumei uma namorada e estou casado com ela há 48 anos, tá? Então, resultado, né? Aí eu disse, o senhor nunca brincou? Eu disse, não. Aí ele começou a rir, né? Mas é porque hoje, quando a bateria começa a tocar, as pessoas começam a se mexer na igreja. Olha, gente, nosso, é brasileiro isso, parece estar no nosso DNA. Você pega um menino aí que ele ficou em pé, se a bateria começar a tocar, ele começa a fazer isso, ó. Tá no DNA dele, sem ninguém ensinar. Parece que isso é nosso mesmo. Aí ele disse, olha, eu sei quando a música é de Deus e quando a música é do diabo. Olha, aí eu digo, agora pronto, música do diabo na igreja, hein? Passou que situação. Aí eu disse, eu não sei, o senhor vai me ensinar? Ô meu irmão, obrigado, viu? Então o senhor vai me ensinar. Ele disse, olha, quando a bateria começar a tocar, se mexer da cintura para cima é de Deus, se mexer da cintura para baixo é do diabo. Então, cuidado. Quando a bateria começar a tocar, ó, junta os pés e fica só assim, tá? Mexendo só em cima, porque se for mexer embaixo, segundo aquele irmão lá, você está louvando ao diabo, né? Imagina. Mas sabe o que é isso? Aquele irmão era velho. Ele não sabia compreender a mocidade. Às vezes a gente reclama quando a banda começa a tocar e a música está muito alta. Nós que somos idosos não precisamos mais gritar. Certo? Vocês podem estar ouvindo minha voz alta aqui, não é porque eu falo alto, é porque o som está em alto. Porque se eu for falar bem sem o microfone, é isso aqui. Vocês estão conseguindo ouvir. A minha voz é assim. Certo? Agora, o que projeta a minha voz é o equipamento. Então, o que é que acontece? Nós que somos idosos não precisamos mais gritar, mas essa turma jovem, tá? Elas precisam gritar. Pode ficar certo. Então, entenda isso, que eles precisam de grito, a gente ainda não. Só que nós temos ouvido, dizem que de tuberculosos, que são ouvidos que estão bem.
Pensa o seguinte, olha, não é porque eu estou envelhecendo que meus cabelos ficaram brancos. Meus cabelos estão brancos porque a melanina foi embora, e eu dou graças a Deus, porque quem foi embora foi a melanina, não foi o cabelo, né? Está entendendo? Certo? Tá passando a mão aí na cabeça, meu irmão? É isso mesmo. A melanina. É bom quando a melanina vai embora e não os cabelos, né? Quer dizer, eu estou usando óculos, não é porque eu envelheci. Nós temos pessoas jovens aí usando óculos. Muitas vezes diz, o idoso está com problema de audição, é porque envelheceu? Não, é porque às vezes tem necessidade de fazer uma limpeza. Um pastor disse para mim, olha, pastor, meu pai reclamava era muito que não estava ouvindo bem. Aí eu levei ele para um otorrino, dei uma limpeza nele, no outro domingo ele estava reclamando do barulho da bateria. Está entendendo? Por quê? Porque precisava de melhorar a audição. Então, gente, olha para amanhã, certo? Aqui tem uma coisa interessante, veja. O velho, quando ele vai dormir à noite, ele ora assim, Senhor, se amanhã eu não me acordar, eu quero estar na tua presença. Morre toda noite. Morre toda noite. A nossa oração deve ser assim, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, renova as minhas forças, para que amanhã eu possa produzir mais para o teu reino. Olha que diferença, um querendo viver e o outro querendo morrer, não é? E eu me peguei fazendo isso, dando uma de velho. Quando eu entrava no avião, que o avião ia decolar, eu dizia, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois, peraí, eu estou querendo morrer? Não, eu quero ir e voltar. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de voar, mas eu quero estar de volta para continuar fazendo o teu trabalho, tá? E como para-choque de caminhão, às vezes eu digo, se a morte é um descanso, quem sabe o resto? Prefiro viver cansado, né? Dou uma de Paulo, né? Uma de Paulo, tá? Então, olha para isso, tá, gente? Olha para o amanhã, não olha para o passado. Nós precisamos aprender como quem dirige, tá? Você que dirige, você tem um retrovisor. Você dá uma olhadinha no retrovisor e tira a vista. Assim é o passado. A gente dá uma olhadinha no passado e tira a vista. Porque se você ficar o tempo todo olhando no retrovisor, você não vai chegar a canto nenhum. Então, o passado é dessa forma, tá? Pensa nisso. Pode passar? O que é que vocês veem aí? Uma idosa ou uma jovem? Quem está vendo a idosa aí, levante a mão. Quem está vendo a jovem, levante a mão. Quem não está vendo nem a jovem nem a idosa, levante a mão. Ainda bem que não tem ninguém precisando de ir para o oculista, né? Dá um tempinho aí para vocês conseguirem ver as duas, né? Quem está vendo as duas aí, as duas? É um bom nome, um bom grupo, que bom. Conseguiu ver aí, pastor? As duas? Ainda tem gente aí com dificuldade de ver a jovem, não é isso? Quem está com dificuldade de ver a jovem? Aí, né? Só você? Vai ter, às vezes, se a gente deixar chegar amanhã, e tem gente que ainda não vai conseguir ver, não é isso? Mas, gente, olha, repara bem, a nossa vida, às vezes, ela depende de como a gente está vendo a própria vida. Muitas vezes você é uma pessoa jovem e olha para a sua vida e vê uma vida de velho. E, às vezes, você é uma pessoa idosa e vê sua vida como jovem. Lógico que tem que necessitar de equilíbrio, né?
Eu disse aqui no início que se alguém me chamasse de jovem, eu dizia que estava amarrado em nome de Jesus, porque eu não quero ser jovem. Eu ganho todas para o jovem, viu, reverendo? Ganho todas, não perco uma para vocês que é jovem. Mas não perco. Tu está me olhando assim, mas é verdade. É verdade, eu não perco. Sabe por que eu não perco uma para vocês? Porque eu sei o que é ser jovem e vocês não sabem o que é ser idoso, tá bom? Então eu estou lá na frente, né? Diz aí que tem um ditado, você vai buscar o caju, eu já estou comendo as castanhas torradas, não é isso? Certo? Então, vocês vão concorrer comigo? Nunca! Eu vou ter medo da juventude? Nunca! Porque nós estamos em idades diferentes, com funções diferentes, em momentos diferentes, né? E Deus nos dá essa longevidade, né? Dentro desse processo de entendimento. Há muitos conflitos na igreja entre as pessoas idosas e os jovens porque falta de entendimento. Que esquece que o jovem é uma ponte que liga o passado ao futuro, né? E a gente fica só pensando no passado, tá? Deixa o passado aí. Aqui tem mulheres viúvas aqui? Tem algumas viúvas aqui? Tem não, né? Tá bom. Porque também existe um grupo de mulheres viúvas que são viúvas graças a Deus. Né? Você sabe quais são as viúvas graças a Deus? Não? São aquelas que dizem assim, chega para mim e diz, pastor, depois que meu marido morreu, eu pego o dinheiro dele, gasto como quero, vou para onde eu quero, que Deus o tenha em bom lugar, certo? Essas são as viúvas graças a Deus que a gente encontra aí pela vida, né, nas nossas igrejas. Ontem eu estava lá na igreja, lá no Calvário, eu perguntei, aí tinha uma que disse que era viúva graças a Deus, né? Eu encontro muitas viúvas, graças a Deus, por aí. Agora, vocês homens, tenham cuidado, viu? Para as esposas depois não ficar dizendo que ela é viúva graças a Deus. Tá? Tenham cuidado, vocês aí, tá? Lembra que nós, homens, somos, né, muito mais apaixonados do que as mulheres, certo? Não é verdade? Certo? Olha, ainda bem que os homens estão dizendo que é verdade e as mulheres ficaram caladas, porque combina isso, não é isso? Aceita isso com a maior normalidade. E sabe por que nós somos mais apaixonados? Sabe, pastor? Sabe por que nós somos mais apaixonados? É porque o que mais... Oi? DNA, é? Não, porque o que mais mata homem no Brasil é o coração. Coração é que mais mata homem no Brasil. Agora, eu descobri que as mulheres gostam de carinho, são muito carinhosas, não é isso? Vocês concordam comigo que vocês gostam de carinho? Concordam? Concordam, né? Lógico. Por quê? Porque vocês gostam de sapato carinho, vestido carinho, jata carinho. Então, tudo que é carinho vocês adoram. E a gente morre do coração para pagar a conta, né? Não é verdade? Gente, eu estou brincando assim, mas olha bem, para vocês que é homem, tá? Cuida da saúde do coração. Pensava-se que o câncer de próstata era o que mais matava homem. Não é, o que mais mata homem é coração, tá? Então, cuida aí, tá? Seja apaixonado, mas não queira morrer logo, tá? Se cuida. Pode passar? Vai lá. Olha aí. Veja, o idoso é aquela pessoa que tem tido a felicidade de viver uma longa vida produtiva, ter adquirido uma grande experiência. Ela é uma ponte entre o passado e o presente, como o jovem é uma ponte entre o presente e o futuro. E é no presente que os dois se encontram. Então, mesmo se você seja um idoso presunçoso, lembra disso, que o jovem é essa ponte. E que a gente precisa compreender os nossos jovens. Está entendendo? É por isso que a REPAP, ela funciona com o quê? Você é da mocidade, quer fazer parte da REPAP? Pode participar. Você é da UPA, quer fazer parte da REPAP? Pode fazer parte, não tem nenhum problema. Porque essa integração, né, essa interação, é que forma a rede presbiteriana de apoio à pessoa idosa. Pode passar aí. Velho é aquele que tem carregado o peso dos anos
que, em vez de transmitir experiência às gerações vindouras, transmite pessimismo e desilusão. Para ele não existe a ponte entre o passado e o presente. Existe um fosso que o separa do presente pelo apego ao passado. Às vezes você chega para falar uma coisa com uma pessoa idosa, né? E ela vai logo dizendo assim: dá certo não. Sabe seu fulano, irmão do seu fulano, cunhado de Maria não sei de quê, que é filho de não sei o quê, fez um trabalho igual esse seu e deu errado. Olha, nós aprendemos com as experiências nossas. As experiências dos outros podem servirem de referenciais, mas geralmente a gente quer ter a nossa própria experiência, mesmo que ela, lá no fundo, ela não seja exitosa, mas a gente quer ter isso. Então, gente, olha, não seja velho, não carregue esse peso dos anos. Eu botei essa foto aí, ela é proposital, porque uma vez eu cheguei no aeroporto lá no Paraná e 20 minutos, nada de chegar alguém para me buscar, né? Aí eu liguei para o pastor: pastor, já faz 20 minutos que eu desembarquei, não tem ninguém aqui, atrasou no caminho. Aí ele disse: não, eu mandei um diácono aí buscar o senhor. Então tá bom, então mantém contato com o diácono e eu estou assim, a ideia é característica, eu estou com um colete e tal, assim, tá. Aí em 5 minutos o diácono chegou: é o senhor que é o pastor Pinho Borges? Eu disse: sou. Ele disse: eu estava aqui, já faz mais de meia hora que eu estou aqui esperando o senhor, mas eu não reconheci o senhor, porque o pastor mandou eu vir buscar esse senhor aqui, ó. Já pensasse? Eu digo: mas será que eu sou esse senhor aí, só porque meu óculos é quadrado? Será que eu sou esse velho aí? Certo. Então ela está aí proposital, tá? Pode passar aqui. Então, olha, idoso se moderniza, dialoga com a juventude e procura compreender os novos tempos. Quem tem aí o primeiro celular que comprou, o primeiro, quem tem? Entrou na modernidade, não é isso? Entrou na modernidade, tá? E compreende os novos tempos. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e de esperança. Para ele o tempo passa rápido, mas a velhice nunca chega. Isso é importante. A velhice nunca chega, tá? Pode passar. Já o velho emperra no seu tempo, se fecha em sua ostra e recusa a modernidade, não? O velho cochila no vazio de sua vida e suas horas se arrastam destituídas de sentido. Não quer saber mais de nada. O que eu sei já dá, agora eu vou morrer, vou esperar, não tenho sonhos, não tenho futuro, e não é por aí. A gente, quando chega no envelhecimento, a gente tem que ser feito Paulo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: eu me coloco como libação ao Senhor. O que é a libação? A libação é o derramar o vinho sobre o altar, antes do sacrifício. Então Paulo está dizendo: olha, mesmo no envelhecimento, eu quero continuar servindo ao Senhor. E é esse serviço ao Senhor que faz você produzir e dar frutos na casa do Senhor. É importante que vocês que são idosos continuem produzindo para o reino de Deus. Deus quer vocês trabalhando para o reino, por isso que Ele está dando longevidade. A igreja precisa de vocês idosos para fazer evangelização. Precisa de vocês para a evangelização. Imagine se a igreja manda, como é teu nome? Estevão, para evangelizar idoso. Estevão vai chegar lá junto do idoso: e aí, tio, tá ligado? Aí ele diz: meu filho, onde é que está a tomada? Onde é que está a tomada, né? Tá certo? Porque a linguagem é outra, a linguagem é diferente. A linguagem é diferente. O que nós precisamos é de idosos evangelizando idosos. Se você está em casa, parado, sem fazer nada, chega para o pastor e conversa com o pastor, organiza um projeto de evangelização de idosos, vai visitar as ILPIs, os abrigos para idosos. Eles precisam muito de ouvir vocês, ou de que eles sejam ouvidos, certo?
Eu sou presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa, já pela segunda vez, né? Eu fui logo há 10 anos atrás e me convidaram para participar da eleição o ano passado e eu fui eleito. E a promotora do idoso, ela disse: pastor, quando o senhor andar nas suas igrejas pelo Brasil, faça um apelo às igrejas para que elas orientem os membros para visitar as ILPIs, que são os abrigos de idosos. Porque tem muitos idosos ali que foram colocados pela família e esquecidos. Não tem com quem conversar. E é isso mesmo, eu visito as ILPIs com o Ministério Público, eu trabalho junto com o Ministério Público também, na Delegacia do Idoso. Então, o que é que acontece? Quando eu chego lá, tem aquelas idosas ou idosos que eles diziam: olha, aqui é muito bom, mas eu gostaria de estar em casa. Então, a igreja pode visitar essas pessoas. Vai lá, não vai lá só com o propósito: eu vou para lá para evangelizar. Olha, você já está no fim da vida, se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno. Não, não vai por aí não. Você vai para ouvir, para conhecer a necessidade das pessoas. Nós temos um projeto na Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, que é o Voluntário Repap. O voluntário é quando você se inscreve para trabalhar, né, com um idoso, pelo menos 2 horas por semana, para você visitar um idoso numa ILPI, ou visitar numa casa, na sua rua, ou um idoso da igreja, que às vezes, mesmo com família, ele é invisível, a família não consegue enxergar ele, a igreja às vezes também não consegue enxergá-lo. Então você pode trabalhar 2 horas por semana. Entra lá no nosso site, idosonews.com, idosonews.com. Lá você tem toda uma cartilha que ensina a trabalhar com o idoso através do voluntariado. Vai lá, faz alguma coisa, porque você está recebendo longevidade de Deus para trabalhar no reino, e não para ficar sentado à beira do caminho com a boca escancarada, esperando o Covid chegar, né? Está entendendo? Não faz isso. Procura desenvolver mais essa atividade, tá? Dê sentido à sua vida. Dê sentido à sua vida. Então chega junto do pastor, que seriamente o pastor vai ter um projeto para você. A igreja vai ter um projeto para você ser encaixado nessa aí. Eu fui pastor da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, em Recife. É uma igreja que eu tinha uma senhora na minha igreja, da SAF. Ela distribuía por ano, veja só, por ano, sozinho ela distribuía 500 mil folhetos, 500 mil folhetos. Parece um absurdo, né? E não era um absurdo, porque a Igreja Presbiteriana da Boa Vista, ela fica no centro da cidade. Diariamente passa na frente da igreja 300 mil pessoas. Então, entregar 500 mil folhetos não é muita coisa nesse ambiente. Talvez seja aqui na localização de vocês, mas lá não. Mas ela fazia isso porque ela chegou e disse: olha, pastor, eu gosto de trabalhar distribuindo folheto. E ela não distribui assim, jogando fora não, tá? Ela para a pessoa e fala do amor de Jesus Cristo. Ela completou 82 anos. Aí eu estive com ela, aí porque ela queria que no aniversário dela eu falasse. Eu falei e tal, e quando fui levar ela em casa, eu disse: e aí, Lourdes, como é que está a sua distribuição de folhetos? Aí, antes da pandemia, tá? Ela disse: olha, pastor, eu não estou mais como naquela época, quando o senhor era pastor aqui, mas esse ano passado eu distribuí somente 200 mil folhetos. E não era só número não, viu? Eu ia com ela comprar os folhetos, e ela pagava, ela comprava com o dinheiro dela os folhetos. Uma idosa. Aprendeu a dirigir com 75 anos. No primeiro dia comprou um carro zerinho. Quando saiu da concessionária, o ônibus bateu nela. O carro voltou da porta da concessionária. Mas ela não deixou de dirigir. Continuou dirigindo. Agora, o ano passado, vendeu o carro porque já está sem mobilidade mesmo. Está entendendo? Mas é isso que é importante. É você dar sentido à sua vida. Dar sentido à sua vida. Isso serve para vocês que são idosos e vocês pré-idosos. Dê sentido à vida. Foque no futuro. Construa para o futuro. Pode passar aí. Olha que coisa interessante. As rugas do idoso são bonitas porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. Então seja feliz, tá?
Às vezes nós idosos ficamos com aquela cara feia, né? Achando que a cara feia é respeito. Não. Sorria, fica à vontade. Uma vez eu estava dizendo, olha, se eu jogasse na loteria e ganhasse aquela mega sena de final de ano, eu ia pagar plástica para muitos idosos, para tirar aquela boca para baixo assim, botar aquela boca para cima, para eles ficarem sorrindo a vida toda, né? Olhando com alegria. Não é essa feição que a gente perdeu com o tempo, às vezes, muitas vezes elas são marcadas pelas amarguras, só reclamação, certo? Quando alguém ligar para você que é idoso, não fica dizendo o que é que você tem, não. A gente liga para o idoso, aí como é que você está? Eu estou com uma dor na perna, eu estou com uma dor no braço, eu não sei o quê. Aí no outro dia você liga, eu estou com uma dor de barriga, não sei o quê. Liga no outro dia, eu estou com uma dor de cabeça. Não faz isso não, a gente não está ligando para você, a gente não é médico para estar passando receita, né? Porque se você começar a fazer isso, meu querido idoso ou idosa, as pessoas vão diminuindo a ligação para vocês. E pouco mais ninguém está mais ligando, porque ninguém quer ouvir, só lamúria, reclamação, isso, aquilo, outro. Né? Fala de outra coisa, pensa em coisa boa, tá? Pode passar. Olha, em resumo, idoso e velho são duas pessoas que até podem ter a mesma idade no cartório, mas têm idade bem diferente no coração. Se você é idoso, guarde a esperança de nunca ficar velho. E eu digo, se você é jovem também, guarde a esperança de nunca ficar velho. Tá certo? Porque bom é trabalhar com idoso e não trabalhar com velho. Velho, a pessoa quando fica velha, fica ranzinza, reclama de tudo, né? Nada dá certo. Então não caia nesse grupo. Procure ser pessoas idosas. E que Deus abençoe vocês como igreja e que nessa longevidade vocês possam continuar com o espírito de jovialidade, né?